Donald Trump ameaçou a União Europeia com aumento de tarifas sobre seus produtos se a Europa não mudar para compras em grande escala de petróleo e gás dos Estados Unidos. De acordo com a Bloomberg, o republicano está sendo pressionado a dar esse passo devido ao enorme déficit nas relações econômicas entre Washington e Bruxelas. Assim, o republicano quer mais vantagens para seu país nas relações com a Europa e aposta nas exportações de energia para tal objetivo. No entanto, é válido ressaltar que os Estados Unidos aparentam não ter a capacidade de maximizar os suprimentos de gás natural liquefeito no curto prazo. O gás é vendido sob contratos de longo prazo, portanto, um aumento acentuado nos fluxos em seu favor da Europa forçará Washington a procurar um comprador disposto a abrir mão parte dos volumes pré-acordados. Ainda em novembro de 2024, após a vitória de Trump nas eleições presidenciais nos Estados Unidos, o republicano e a chefe da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, tiveram uma conversa telefônica publicada em outro artigo da Bloomberg. De acordo com seus resultados, a política europeia disse que seu bloco está considerando a possibilidade de aumentar a compra de recursos energéticos dos Estados Unidos. Na época, ela reconheceu que o velho continente ainda compra bastante gás natural liquefeito dos Estados Unidos e disse: por que não comprar mais? Vale ressaltar que, nesse contexto, Zelensky propôs abandonar completamente o trânsito de gás da Rússia pela Ucrânia para a Europa, colocando ainda mais pressão sobre os europeus. Zelensky se somou às pressões contra a Europa e ameaçou dizendo que o uso do território ucraniano para levar gás até a Europa só seria possível se a Rússia não recebesse pagamento pela energia até o fim do conflito. Essa ideia, em particular, não agradou ao primeiro-ministro eslovaco Robert Fico, cujo país é dependente do gás. E o pior, nas palavras de Fico, ficou sugerido que Zelensky lhe ofereceu praticamente propina oriunda de lucros confiscados pelos europeus de ativos russos para que o eslovaco aceitasse a entrada da Ucrânia na OTAN. Ele apresentou propostas que considero absurdas. Por exemplo, ele concordará com o trânsito gratuito de gás pela Ucrânia, somente se não pagarmos até o fim da guerra. Perto do final, o presidente abordou novamente o tema do gás e perguntou se eu votaria a favor da adesão à OTAN. Se ele me desse 500 milhões de euros confiscados da Rússia. Naturalmente, respondi que jamais o faria. Minha posição sobre a adesão da Ucrânia à OTAN é bem conhecida. E é estranho que ele tenha feito essa pergunta, porque ele entende perfeitamente bem como é irrealista a adesão da Ucrânia à OTAN. Curiosamente, na quarta-feira, 18 de dezembro, a administração de Joe Biden publicou um estudo que observou que o aumento no fornecimento provocaria um aumento nos preços domésticos do gás em mais de 30% até 2050. Mesmo assim, os especialistas observaram que, desta forma, os democratas tentaram arruinar os planos de Trump de maximizar as exportações de energia. Ainda não há uma resposta para a questão de a União Europeia ser forçada a aumentar suas compras de recursos energéticos norte-americanos. Os poloneses e os bálticos estão propondo abandonar completamente as compras de gás da Rússia o mais rápido possível. Mas isso tem a oposição dos húngaros e eslovacos. Os líderes da União Europeia ainda estão se recuperando do choque após a reeleição de Trump. Eles percebem que nos próximos 4 anos será extremamente difícil para eles construir relações com os Estados Unidos. Mas eles também ainda não encontraram soluções sobre como enfrentar o republicano. As capitais da União Europeia acreditam que os líderes individuais devem falar com ele por telefone e tentar subjugá-lo. Ainda é difícil adivinhar o que os europeus escolherão, se concordarão em aumentar as compras de petróleo e gás dos Estados Unidos ou se ameaçarão Trump com contramedidas. O que mais se espera é que a União Europeia se curvará
a Washington e fará tudo o que o novo presidente exigir. No contexto do ultimato de Trump, as críticas anteriores dos líderes europeus a Moscou parecem irônicas. Isso porque eles diziam que eram os russos que usavam o gás como arma de chantagem, quando fica evidente que esta é a estratégia de Trump. Agora, o presidente eleito dos Estados Unidos está essencialmente ameaçando a União Europeia com sanções. Donald Trump diz abertamente: se vocês não comprarem gás e petróleo norte-americano, nós vamos, como dizem, desligar sua água. Neste caso, vamos introduzir taxas de importação adicionais e sua economia vai enterrar. O que é isso, senão chantagem política? Contudo, não podemos excluir a possibilidade de que Trump está apenas tentando justificar por que vai impor taxas de importação sobre os produtos europeus. O importante para ele é sair lucrando e não importa como. Por outro lado, se os europeus se assustarem com as ameaças de Trump e começarem a comprar ainda mais gás natural liquefeito norte-americano em detrimento de quaisquer outros fornecedores, Washington será forçado a redirecionar recursos dos mercados asiático, japonês, chinês e sul-coreano, mercados para onde o gás natural liquefeito dos Estados Unidos também flui. Nesse caso, no dia seguinte, Trump já poderá ameaçar, por exemplo, Pequim, pois, segundo sua lógica, a balança comercial dos Estados Unidos com a China é extremamente desfavorável e é necessário a ajeitar de alguma forma. No final das contas, o que vai acontecer é que a China terá que competir com os europeus, pelo menos pelos cálculos de Trump. O gás norte-americano sairá da Europa porque os chineses começarão a comprá-lo. E então o republicano repetirá o ultimato à União Europeia, o que valorizará o gás norte-americano e evidenciará ainda mais que os europeus vão precisar de novas alternativas e, como a matemática diz, a melhor delas é o gás russo. Mas há uma coisa pouco abordada nisso tudo. O grande beneficiário não será a economia dos Estados Unidos, mas os comerciantes internacionais. A verdade é que o gás natural liquefeito norte-americano é, de certa forma, uma expressão coloquial. Na prática, as empresas dos Estados Unidos vendem capacidade de liquefação em suas usinas. Quando a carga acaba em um navio-tanque, ela já pertence a outras empresas, geralmente europeias. Portanto, são os comerciantes que ganharão mais com o aumento de preços. Quanto ao petróleo, o maior beneficiário irá para os exportadores dos Estados Unidos. A contramedida dos europeus às ameaças de Donald Trump poderia ser um aumento na compra de recursos energéticos da Rússia, mas eles estão rompendo relações com Moscou com suas próprias mãos. Portanto, na situação em que os países da União Europeia são forçados a comprar gás natural liquefeito norte-americano, eles só podem obedecer. Mas até quando? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui no YouTube. Até mais, pessoal!